Pessoal, essa noite é uma noite muito especial para o Legacy. Hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que nós amamos muito, que passou um tempo aqui com a gente na nossa casa e foi enviada, né? Foi. Recebeu, casou, né? Foi, partiu. Mas com a graça de Deus, hoje nós vamos ter a oportunidade de receber aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Então eu gostaria que vocês recebessem com muita alegria e com muito amor a presença hoje da Tami. Glória a Deus. Para quem não conhece, gente, isso daqui é a Tami. Ela fazia parte aqui da nossa igreja, agora está em Campo Grande? Agora está em Campo Grande, está lá cumprindo a missão do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, da vida do esposo dela aqui, o Lucas, amém? E para nós é uma honra te receber aqui, um privilégio ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, amém? Gostaria que você estendesse suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Tami? Senhor Deus e amado Pai, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, aqui a vida da Tami, Deus. E nós pedimos que, através da vida dela, Pai, o Senhor possa derramar da sua graça aqui nesse lugar, Pai. Pai, que ela venha ser um canal, Senhor, desobstruído da Tua palavra, Pai, que ela venha fluir, Senhor, como um rio, Senhor. Pai, que todas as palavras que ela lançar aqui nessa noite, Senhor Jesus, venham entrar como flechas em nosso coração, Senhor. Pai, fala, Senhor, com cada vida aqui, Senhor, através daquilo que o Senhor tem falado com ela, Pai. Daquilo que ela tem ouvido do Senhor, Pai, daquilo que ela tem aprendido com o Senhor, Pai. Pai, que não venha ser mais a Tami, Deus, mas venha ser o Senhor através da vida dela, Pai. Depositando tudo aquilo que o Senhor tem para depositar aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, Legacy. Que alegria estar aqui nessa noite. Eu sei que tem muitos rostinhos aqui que eu não conheço, porque já faz 6 meses que o Senhor nos enviou para Campo Grande. Foi a trabalho do meu marido acompanhando ele, mas eu creio que também há uma missão, aonde o Senhor nos envia, e se a gente carrega o Evangelho, ali nós seremos usados. Então nós estamos hoje estamos congregando na Lagoinha Campo Grande. Nós estamos servindo o carisma de lá, que pela graça do Senhor era algo que nós já orávamos a respeito do carisma lá. E quando nós estávamos acompanhando as redes sociais deles, antes de ir para lá, as inscrições abriram e a gente viu, uau, o Senhor vai ter carisma aqui. Então a gente já tinha um direcionamento que aquele lugar nós iríamos servir no carisma. Então, como a Lúcia já falou, meu nome é Tami, é um prazer estar aqui com vocês, como eu já disse. E engraçado como é tão bom estar no mesmo espírito, né? Veio a Tainá com a palavra de oferta e falou sobre Apocalipse, falou sobre o trono de Deus. Veio a Lúcia e orou praticamente a oração que eu ia fazer aqui, porque eu achei que eu já ia entrar orando, mas realmente vai ser uma noite de alinhamento. O Senhor tem compartilhado comigo acerca da eternidade. E muitas das vezes, quando nós falamos de eternidade, a gente não entende o que ela significa, não entende que existem 2 caminhos para este lugar, mas eu quero hoje com vocês aprender um pouquinho daquilo que o Senhor está falando sobre este assunto. Não tenham medo de abrir neste livro, mas vamos para Apocalipse. Mais especificamente lá no capítulo 21, é o penúltimo, antes do último capítulo. E eu vou ler para a gente Apocalipse 21, 1 ao 8. Para quem me acompanha nas redes sociais, já viu que eu dei um spoiler lá, mas eu nem sabia que eu ia ministrar um Legacy. Eu fiquei sabendo que ia ministrar um Legacy essa madrugada, 1h30 da manhã. O Júnior ligou, meu esposo, e falou, quero falar com a tua esposa. Eu falei, ai meu Deus, já veio alguma missão por aí. Mas a gente está aqui em Porto Alegre por conta da formatura do Carisma, meu marido se formou também. E eu só achei que ia tirar férias, né? Mas o Senhor prepara coisas que a gente nem imagina. Então, sem mais delongas, e antes de qualquer coisa, vocês como Legacy, vocês como membros dessa casa, eu convido a todos, quando tiverem seu tempo de intercessão, que vocês coloquem a vida do Júnior, a vida da Miri, a mãe dela, a vida da mãe dela principalmente. Que vocês possam honrar os líderes que vocês têm aqui neste lugar, através da sua oração e da sua intercessão.
porque nós entendemos como intercessores que a oração, ela move coisas que o humano não consegue mover. Mas se ele move no mundo espiritual, ele automaticamente vem com o seu natural e rompe tudo aquilo que precisa romper. Amém? Todos acharam? Apocalipse 21, versículo 1 ao 8. Eu vou ler aqui então. O título diz assim: A Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei a beber gratuitamente da fonte da água da vida. 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Repitam comigo: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Assim, Senhor, como já foi orado aqui, que seja uma noite de alinhamento, Pai. A palavra de hoje vai falar sobre eternidade, Senhor Jesus. E muitos de nós, infelizmente, andamos nessa vida achando que um dia morreremos e que tudo passará. Mas nós sabemos, Pai, que nós somos eternos, assim como o Senhor é, porque o Senhor nos criou, Pai. Nessa noite nós apresentamos a Tua palavra e te pedimos, Pai, que o Senhor nos alinhe, que o Senhor nos dê a instrução necessária para essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar o som diante do Senhor e que cesse tudo aquilo que possa estar atrapalhando este lugar, tudo aquilo que possa estar tirando a atenção dos meus irmãos a ouvir a Tua palavra, Pai. Eu lanço essa palavra como semente no coração dos meus irmãos e crendo que haverá fruto, Pai, fruto digno, Senhor Jesus, do Senhor sobre essa noite. Usa a minha vida, Pai. Aqui eu sou somente um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse tempo de compartilhar do Teu pão, Senhor Jesus. O pão que nos dá vida, Pai. Que as nossas mentes, os nossos corações possam estar, Pai, sedentos para ouvir de Ti nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos discorrer um pouquinho sobre esses versículos que nós acabamos de ler. Eu sei que o 8 dá um pouquinho de assusta a gente, mas no fim a gente vai entender aonde nós queremos caminhar. Então, há algum tempo eu estou lendo um livro que se chama Movido pela Eternidade. Eu não sei se alguém aqui já leu. É do John. Eu ainda estou concluindo, não terminei de ler. Mas eu compartilho com o Lucas que todas as vezes que eu leio esse livro me dá uma crise existencial. E vocês vão entender o porquê. Então, meu foco nessa noite não é nesse livro, mas muito do que vou falar aqui é a inspiração do que estou lendo nele. Movidos pela Eternidade é o título da ministração de hoje. Então, movido significa ponto em ação, acionado. Eternidade significa duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. A pergunta que quero deixar a vocês essa noite com a intenção de causar um rebuliço em suas vidas é: o que tem tirado os seus olhos da eternidade? Será sua vida corrida?
Será o seu caráter? Será os seus olhos na vaidade, na arrogância, na soberba? Será a sua independência de Deus? Porque muitas das vezes nós estamos aqui adorando ao Senhor, mas o nosso coração está longe, está lá daqueles portões para fora. E muitas das vezes nós falamos que somos filhos de Deus, mas nós somos tudo menos dependentes dele. Será só impureza? Pensamentos, ações, palavras, comportamentos. Nós vivemos a nossa vida como se ela fosse acabar aqui nessa terra. Mas esquecemos que o Deus que nos criou é eterno e somos criados por Ele. Isso significa, se meu Deus que me criou é eterno, eu também sou eterna. Eu não sei se isso causa alegria ou se causa temor no coração de vocês. No meu, particularmente, me causa temor. Ainda mais depois de ler esse livro. Então, eu aconselho a vocês, não sei se tem aqui na nossa loja, na igreja, mas se vocês puderem adquiri-lo e principalmente ler a palavra, né? Porque ela é muito melhor que um livro, mas ele nos traz uma consciência incrível. E eu pergunto também, essa noite vai ser muitas perguntas e é realmente este lugar que eu quero nos conduzir, a um momento de reflexão. E eu pergunto a você, qual caminho você tem trilhado? Ao entender qual caminho nós estamos trilhando, nós também teremos a resposta aonde eu vou passar a minha eternidade. Então é por isso que eu quero trazer essa reflexão para no fim todas as coisas encaixarem. No texto que lemos, nos deixa claro que existem 2 caminhos a serem trilhados. Eu até coloquei aqui entre parênteses, sim, aqui estou quebrando a mentira que dizem por aí. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira que Satanás usa todo o tempo. Eu não sei você, eu acredito que se eu fosse pedir para alguém levantar a mão, você já ouviu essa frase alguma vez na sua vida, você vai dizer sim, eu já ouvi, ou sim, eu já falei, né? A gente tem muitos sofismas e dentre eles, esse é um deles. Nós cristãos, aqueles que caminham segundo a palavra de Deus, vamos entender que o único caminho é Jesus. Assim como diz a palavra de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não anotei aqui a referência, mas eu creio que vocês leem a Bíblia e sabem onde está, para depois vocês irem tirarem as suas próprias conclusões. Voltando ao raciocínio, no entendimento de que existem 2 caminhos a serem trilhados, devo me autoanalisar e identificar qual caminho eu estou para que este caminho me leve ao fim que espero. Não é verdade? Não sei vocês, mas eu quero trilhar o caminho que me leva a Jesus e a conhecer o Pai e tudo aquilo que Ele promete em Sua palavra. Assim como Sua palavra nos afirma acerca dos filhos de Deus, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa referência está em Filipenses 3:20, onde a palavra afirma que a nossa cidadania não é deste lugar, ela é nos céus. E, obviamente, ela é nos céus se nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Então, entendendo que existem 2 caminhos, vamos falar sobre os 2 caminhos. E um caminho que eu vou falar primeiramente é o caminho que eu espero que aqui ninguém esteja. Mas se você estiver neste caminho, eu creio que o Espírito Santo vai os conduzir ao verdadeiro caminho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a análise do texto base que está em Apocalipse 21:8, que vai dizer assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Fale comigo, ai, ai, ai. Essa é da pastora Alessandra, né? Eu sei que vocês vêm no culto de domingo e também ouvi ela. Então aqui a gente está vendo
lendo, na verdade, um dos caminhos. E, obviamente, aqui estão as pessoas que não se achegaram ao arrependimento, né? Porque eu creio que aquele que confessa Jesus, primeiramente ele vai passar pelo arrependimento, para depois ele seguir essa vida de santificação. Nós entendemos que a vida de santificação ela é um processo, nós estamos aqui nessa terra, e se você se identificou em um desses pecados, eu creio em nome de Jesus que hoje você vai ser enviado para esse lugar de arrependimento e a sua prática vai ser diferente em nome de Jesus. Eu quero ver todo mundo lá no céu com a gente. E esse, infelizmente, é um caminho que muitos estão andando e acham que estão no caminho que leva a Cristo. Se estou falando isso essa noite, é porque também já estive no caminho que não era do Senhor, mesmo sendo facilmente enganada pelo meu coração. Então, todas as vezes que nós achamos que estamos no caminho correto, estamos sendo movidos pelo Espírito Santo, mas a gente pega, é que nem aquele fone, sabe, que ele não tem fio. A gente tem, como se a gente tivesse o Espírito Santo, ele fosse esse fone. E às vezes eu estou andando pelo caminho, por aí o Espírito Santo me fala alguma coisa, eu pego e coloco no meu bolso. E eu sigo a minha vida. Eu deixo o Espírito Santo no mudo. E eu vivo a minha vida trilhando, andando pelas minhas emoções, andando pela minha carne, me colocando a lugares ao qual o Senhor não sonhou para mim. E esse caminho, infelizmente, tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo de estarem na igreja, estarem sentadas, ouvindo ali semana após semana, mas, infelizmente, elas não são conduzidas a um lugar de arrependimento. Existem muitas palavras que vão massagear o seu ego, muitas palavras que vão te dizer aquilo que você quer ouvir. Mas somente uma palavra verdadeira, ela vai te levar para um lugar de arrependimento. Ao lugar ao qual vai te doer a sua carne, vai te doer a sua alma, vai te doer até o teu espírito. Porque vai te levar para um lugar que não é confortável. Não é confortável ouvir do Espírito Santo que você está no lugar errado. Não é confortável ouvir do Espírito Santo que você está trilhando o caminho errado. Mesmo você sendo enganada, achando que está no caminho correto. Então, que nessa noite nós venhamos estar no caminho certo, em nome de Jesus. E nos arrependemos, porque muitas das vezes nós achamos que estamos dentro e, na verdade, nós estamos fora. Infelizmente, acredito que não teria tempo de listar aqui, pecado por pecado, que o versículo 8 vai dizer. Mas eu quero falar sobre um que foi o motivo pelo qual eu estou trazendo essa palavra aqui hoje. E o que eu quero falar hoje sobre idolatria. Como acredito que você já ouviu também essa frase, idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no nosso coração. Ídolo significa pessoa ou coisa intencionalmente admirada, que é objeto de veneração. Muitas das vezes remetemos à idolatria imagens de diversos santos, mas os piores ídolos são aqueles que nós acreditamos que não são. Um ídolo tem o poder de nos tirar a visão, a audição e principalmente o trono de Deus em nossas vidas. Se o Senhor perde o trono em nossos corações, o ídolo poderá contaminar toda a nossa vida e principalmente nos tirar do caminho que nos leva à eternidade, Jesus. Mas nos levará à eternidade com Satanás e os seus demônios. Pouco se fala, mas o caminho é o próprio inferno. Eu sei que é meio pesado falar de inferno, e eu não quero exaltar o inferno, nem demônios e nem Satanás neste lugar, porque o único que deve ser exaltado neste lugar é Jesus. Mas se o Espírito Santo nos trouxe a este lugar, é para a gente aprender. É entender que a eternidade, ela está discorrendo, a gente está vivendo. A gente entende que a palavra de Deus é atemporal. E contando um breve acontecimento, eu estava vindo para cá, eu, meu marido e a minha mãe. Nós pegamos um Uber, entramos no Uber e ele estava ouvindo um podcast.
E aí a primeira coisa que a gente ouviu, Jesus. Eu falei, ele está ouvindo alguma coisa de Jesus aqui? Ele é crente. Eu falei, nossa, olha só. E aí, ao decorrer da viagem, eu fiquei escutando aquela ministração e falava sobre frutos. Falava sobre a poda de Deus, né? Quando nós estamos frutificando, Ele vem, a gente acha que vai frutificar mais e quando Ele poda. E eu particularmente senti essa poda com todas as dores físicas que vocês possam imaginar. Viver esses 6 meses fora daqui foi uma experiência difícil, mas foi uma experiência que me fez crescer muito. Foi uma experiência que me fez me achegar próximo de Deus, de entender o meu lugar de fato, que eu precisava estar. E naquele momento foi estar junto ao meu esposo. E uma das minhas orações, e que vai continuar sendo a minha oração, é que meu marido seja líder, que ele possa aparecer mais do que eu, porque eu sou somente uma auxiliar a ele. Então, aqui eu estava no meu ambiente de conforto, Porto Alegre, né? Era líder de GC, estava na intercessão. O GC que eu liderava era GC de meninas, então era aquilo que eu estava vivendo, né? Estava ali com elas, falando sobre identidade, falando sobre uma vida de santidade, e aquilo tudo ali cessou. Fui para Campo Grande, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, e eu falei, bom, esse momento eu vou usar como algo que vai edificar a nossa vida como casal. Então, o Lucas fluiu lá, tem fluído muito mais, e eu fiquei reclusa. E nesse Uber hoje, aquele podcast começou a ministrar no meu coração sobre a poda, né? Quanto mais o Senhor, parece que a gente está fazendo algo errado, mas na verdade é a poda para que nos tempos que virão haverá mais frutos. E eu não quero falar de frutos nessa noite, mas eu quero que vocês entendam algo. E ele ouvindo, né? Até que ele virou para trás, o moço do Uber, ele falou assim: vocês são crentes de verdade ou só estão falando que são crentes? Eu falei, não, nós somos crentes, nós congregamos. E nós acreditamos numa vida segundo a Bíblia, né? E aí ele discorrendo algum entendimento do podcast, e ele virou para mim e falou, qual é o teu nome? Eu falei, eu me chamo Tami. Daí ele, então, Tami, você tem que falar o evangelho segundo a Tami, não sei quem, eu a lágrima escorrendo assim. Porque eu não estava preparada para vir ministrar essa noite. E eu só quero trazer esse entendimento para vocês. Quando nós estamos nos movendo no caminho certo, andando segundo a vontade de Deus, Ele vai usar até um Uber para falar a você. Não foi um pastor, não foi um líder, não foi nada, mas foi um motorista de Uber que entendeu o propósito, que entendeu o que é andar no caminho de Jesus e estava ali ministrando ao meu coração. E isso foi lindo demais. E nessa semana, para vocês entenderem onde eu quero chegar, eu tive vários momentos de estar perto de pessoas que eu amo. Não consegui estar com todo mundo porque é muita gente. Mas estive com pessoas que eu amo, que eu falei até para o Lucas compartilhou comigo também. Que a gente entendeu que essa semana aqui seria um tempo de alinhamento, de alinhar o nosso coração. Eu estava lá esses 6 meses com o coração dividido. Eu estava lá 6 meses com o coração aqui, em Porto Alegre. O meu coração estava em pessoas, o meu coração estava no ministério, o meu coração estava no lugar onde não era para estar. E isso revelou um ídolo no meu coração. Porto Alegre estava sendo um ídolo no meu coração. Pessoas estavam sendo ídolos no meu coração, líderes. E não é que eu deixe de amar, não é que eu deixe de compreender a significância do meu passado, mas aquilo ali o Espírito Santo me trouxe como um ídolo. E aquilo me arrebentou, meu coração sangrou assim. Eu falei, meu Deus, o temor veio, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Que desespero, eu estou em idolatria. Idolatria é um pecado, é que fala que os idólatras não vão entrar no céu. E eu falei, meu Deus, e glória a Deus, porque nós estamos no tempo de graça e Ele nos dá essa oportunidade de nos arrependermos. E eu estou colocando aqui para vocês, porque pode ser que você idolatre uma pessoa, que você idolatre um ministério, que você idolatre o seu chamado. Eu não sei se o Senhor vai trazer à memória outro tipo de idolatria, mas Ele trouxe ao meu coração isso. Você está idolatrando pessoas, você está idolatrando o seu passado.
E obviamente que eu me arrependi, porque eu não quero ir para o inferno. Então, se o Senhor perde o trono, como eu falei, né? Se o Senhor perde o trono em nossos corações, o ídolo poderá contaminar toda a nossa vida. E principalmente nos tirar do caminho que nos leva à eternidade com Jesus. Eu poderia facilmente ter perdido a minha eternidade com Jesus, pelo simples fato de estar num lugar ao qual eu sei que Ele me enviou, a um lugar ao qual que eu sei que a propósito de Deus está lá, mas pelo fato de eu não estar com o coração completo, um coração inteiro, servindo a minha igreja local, servindo o meu marido, servindo ao trabalho ao qual estou hoje, eu poderia estar pecando contra o Senhor. Então, eu tive esse entendimento. Esses 6 meses eu perdi. Eu perdi pela minha vaidade, eu perdi pela minha soberba. Eu perdi 6 meses. Mas eu creio que, assim como diz a palavra, né? Ele está fazendo novas todas as coisas. E esse é um dia de boas novas no Senhor. Que você também possa sair deste lugar. Talvez o Senhor vai te trazer nomes, talvez Ele vai te trazer objetos também, por que não, né? Vai te trazer lugares que pode estar sendo um ídolo no teu coração. Mas o Espírito Santo, Ele é tão bondoso com a gente. E assim como a palavra diz, né? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E esta manhã, ao qual eu ouvi que eu tinha um ídolo no meu coração, foi a misericórdia do Senhor que se renovou sobre a minha vida. E creio que se renova sobre a sua vida também. E uma frase que eu coloquei aqui, que sempre me causa temor. E eu queria que vocês refletissem também. Sabe por que o inferno é tão ruim? Você já se perguntou? Por que o inferno é tão ruim? Por que ninguém quer ir para o inferno? Sabe o que me faz ter medo de ir para o inferno? Não são as trevas, não é a escuridão, não é o fogo que vai me consumir. Não são os vermes que vão me consumir eternamente. Sabe o que me consome, o que me causa temor? Jesus não está lá. Jesus não está no inferno. Esse lugar de tanta escuridão, de tantas trevas, não me causa temor. O que me causa temor é que Jesus não está naquele lugar. Você consegue compreender o quanto é importante você entregar a sua eternidade para Jesus? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E nós estamos perdendo a eternidade por vivermos em idolatria, por vivermos em pecados ao qual nós não conseguimos nos arrepender, pecados pelo qual nós estamos carregando de estimação. E nós não compreendemos que nós podemos perder a presença de Deus. A presença de Deus é real, assim como nós louvamos aqui. Senhor, nós queremos a Tua presença. Nós pedimos a presença de Deus e quando Ele vem, nós não conseguimos ficar 5 minutos ali. Porque a nossa cabeça está a 1000 por hora. Os nossos pensamentos estão a 1000 por hora. E nós não conseguimos aproveitar a presença dEle. Quem dirá a eternidade? Como que eu quero passar a eternidade com Jesus se eu não consigo ficar 5 minutos? Se eu não consigo levar uma vida que me move para a eternidade, que me move para este caminho ao qual eu vou encontrar Jesus. Isso me causa pavor, isso me causa medo. Ser movido pela eternidade, todos podemos ser movidos por ela. Mas com qual companhia nós estaremos neste lugar? Você consegue pensar nisso? A nossa vida não acaba quando termina. Ela não acaba quando termina. A gente acha que, sei lá, acontece uma doença, acontece algum piripaque ali, eu vou morrer, vou pro caixão e vou ficar lá descansando. Mas não, gente. A gente tem um destino. Ou é pro inferno com Satanás e seus demônios e tudo aquilo que há de ruim. Ou é com Jesus. Eu não sei vocês, mas eu quero estar com Ele. Eu quero abraçar meu Jesus e dizer para Ele que valeu a pena toda a renúncia. Que valeu a pena viver em santidade. Que valeu a pena me despojar de mim mesma e viver a vontade do Senhor. Que valeu a pena eu abandonar pecados de estimação.
que valeu a pena eu renunciar às minhas vontades para viver a vontade de Deus. É esse o meu maior tesouro, que ninguém pode me tirar, é a eternidade com Jesus. Que nessa noite você possa compreender o tesouro que você carrega, o Espírito Santo que vai te convencer de todo pecado, o Espírito Santo que vai te levar para este caminho de santidade, este caminho que é progressivo, em nome de Jesus. Se nessa noite você tem dúvidas de que qual caminho você está, eu sugiro que você abra os seus ouvidos espirituais para que receba as coordenadas do Espírito Santo. Não se engane, você pode estar aqui dentro, ser membro, ser líder, ou seja, qual título te deram. Se você está andando segundo a vontade da sua carne e fora dos princípios de Deus, você está dando passos largos ao inferno. Um caminho que se torna sem volta, se o arrependimento não for de sincero coração. Eu sei que vocês vão entrar em uma crise existencial, assim como eu entrei, mas eu acredito que existe boas novas. Eu acredito que existe misericórdia. Eu acredito que no tempo ao qual nós estamos existe graça. E eu quero compartilhar com vocês um texto que encontrei neste livro. Eu queria que vocês prestassem atenção se você está com o celular na mão, se você está com alguma coisa na sua mão, se você está avoado por aí, que você se centralize agora, em nome de Jesus. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhes fossem a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:29. Observe as palavras para sempre. Se tão somente eles fossem motivados por aquilo que permanece, se fossem movidos pela eternidade. Observe que ele disse: guardem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Ele não disse: guardem-se por um período todos os meus mandamentos. Não, nem disse: guardem-se em todo o tempo algum dos meus mandamentos. Não, é para guardar todos em todo o tempo. Somos ordenados a obedecer à vontade inteiramente, assim como continuamente. Você pode pensar: eu não guardei todos os seus mandamentos, serei considerado culpado no julgamento? Sim, está absolutamente certo. A lei de Deus identifica e prova que nenhum ser humano consegue cumprir quão alto o padrão de justiça de Deus, será considerado culpado no julgamento. Opa! Acho que eu errei aqui. Ninguém jamais poderá se apresentar diante de Deus e dizer: vivi uma vida digna do seu reino e não mereço ser punido eternamente. O motivo dessa deficiência está no começo, no jardim. O homem desobedeceu a Deus intencionalmente e, ao fazê-lo, assumiu a natureza pecaminosa. Por seu ato de traição, ele se fez escravo de Satanás, preso ao seu domínio, e não podia de forma alguma redimir ou salvar a si mesmo. Esta natureza caída será passada a todo descendente de Adão, ou seja, toda a humanidade, pois nascemos com a natureza de nossos pais. Movido por um puro amor, Deus fez a promessa de que, embora o homem fosse plenamente responsável pelo seu estado caído, o Senhor enviaria um Salvador para nos resgatar. Esse Salvador é Jesus Cristo. E, como eu falei para vocês, eu não gostaria aqui de exaltar Satanás, demônios e o caminho que leva ao inferno. O meu maior motivo de estar aqui é exaltar Jesus. É exaltar o nome que está acima de todo nome. É exaltar aquele que estava
que nós estávamos no caminho errado, que nosso destino era a morte, que nosso destino era o inferno. Mas Jesus veio neste caminho e rasgou o véu através do seu sacrifício e liberou um novo caminho. O novo caminho que dá acesso ao Pai. O novo caminho que nos traz o Espírito Santo como Consolador. Aquele que confessa Jesus como seu Salvador tem o Espírito Santo dentro de si, que é o selo que quando Jesus voltar, Ele vai dizer: este é meu filho amado. Este é meu filho que está presente. Esse é o filho que decidiu não andar a sua eternidade no caminho errado, mas é o filho que decidiu andar no meu caminho. O filho pelo qual ele vai ter o prazer de entrar na cidade santa, que verá Jesus dos céus. Fique de pé no seu lugar. Senhor Jesus, nós queremos exaltar o teu nome nessa noite. Te dizer que tu és digno, Senhor Jesus. Te dizer que nós somos gratos por termos um caminho ao qual nos leva ao Pai. Esse caminho ao qual foi pago um preço de sangue, um preço de morte, de separação do Pai, um preço pelo qual eu e você não tínhamos como pagar. Porque assim como nós entendemos pela palavra de Deus, nós carregamos uma semente que é corrupta. Mas somente uma semente que era incorruptível poderia vir neste plano de redenção e nos salvar. Eu quero que você nessa noite, talvez você nem lembre de nada que eu falei aqui. Eu só quero que nessa noite você pense, que você ore ao Deus Pai. Qual caminho eu estou trilhando? O que tem me afastado do caminho verdadeiro? O que tem me feito, Senhor, desviar o caminho correto? O que tem feito, Senhor Jesus? Qual é a eternidade que eu estou vivendo? Eu estou vivendo a eternidade que me leva para o inferno, ou estou vivendo a eternidade que me leva aos céus, me leva ao Senhor?